Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Para você que está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, meu nome é Gederson Freitas. Eu sou especialista em segurança da informação e cibersegurança com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E desde o ano passado, eu venho compartilhando aqui no meu canal e também no meu perfil do Instagram material sobre segurança da informação, compartilhando um pouco da minha experiência, alguns conceitos, frameworks, como superar alguns desafios. Trago também compilados diários de notícias, né, que são divulgados em diferentes portais da internet para ajudar a manter as pessoas que trabalham com segurança o mais atualizadas possível. E claro, eu procuro sempre ouvir as pessoas dia a dia, né, sobre a percepção dos conteúdos, o que seria bom abordar, quais são os temas que de fato estão pegando os desafios, né? E esse é um dos temas que surgiu de forma muito forte, assim, já há alguns meses, não é um tema novo. Os primeiros pedidos tem pelo menos aí uns 6, 7, 8 meses que eu recebi. E por que eu demorei tanto tempo para fazer esse material? Porque eu achei justo ouvir os dois lados. Como eu falei, eu tenho experiência em segurança. É claro que eu me relaciono há muitos anos com os times de desenvolvimento. Mas as perguntas sempre eram relacionadas a essa dificuldade. Né? Por que não dá certo? Por que existem conflitos? Por que tem interesses tão distintos? De um lado, o time de desenvolvimento falando que segurança burocratiza, cria controles que dificultam os processos, que não agregam valor. Por outro lado, o time de segurança alegando que os desenvolvedores criam aplicações vulneráveis, que não dão atenção às correções devidas, né, aquelas vulnerabilidades que são apontadas. E como que supera isso? Né? Aparentemente, se a gente pegar só esses discursos, e aqui, pessoal, óbvio, eu não quero exaurir o tema. Na verdade, eu estou trazendo uma parte dessa problemática, que eu sei que muitas empresas têm, outras não. Né? Que bom que já estão num nível mais avançado de relacionamento, de maturidade, para entender, né, como essa relação deve acontecer, mas algumas empresas ainda não chegaram lá. Então a minha ideia nesse vídeo é, primeiro, trazer o contexto, exatamente como pensa cada um desses times, tanto o time de dev, e aí, pessoal, eu passei alguns meses conversando com pessoas no mercado, ex-colegas, né, para tentar entender qual é a percepção, principalmente quando não funciona, e qual é a percepção das pessoas de segurança e como se dá esse desafio. E aí, fazendo uma rápida analogia, pegando aqui como se estivéssemos falando de um time de futebol, nessa linha inferior seria a defesa, né, fazendo uma analogia aqui com o time de segurança. Já o meio de campo, o time de desenvolvimento. O ataque está mais relacionado às áreas que efetivamente vendem serviços, que são responsáveis por viabilizar, digamos assim, né, criar ali as iniciativas de negócio e propriamente vender, né, trazer clientes, aumentar a carteira, trazer novas ideias de negócios e assim por diante. Né. Esse seria o ataque, aquele que de fato está mais próximo dos clientes. Então, dentro dessa analogia, a defesa alega muitas vezes que o meio de campo não ajuda, né, nos momentos que o adversário está atacando, que está bastante distante, que as linhas não se aproximam e que, por isso, está sobrecarregado com a responsabilidade de defender o time inteiro, né, dos ataques e contra-ataques que o adversário opera. Por outro lado, o time de desenvolvimento alega que a defesa não contribui, né, fica dando balão, está distante, demora muito para soltar a bola, para que o time de desenvolvimento consiga, para que o meio de campo consiga alimentar o ataque, né, consiga articular alguma jogada, segura demais a bola, e isso faz com que o time não produza tanto quanto poderia. Aqui, aparentemente,
embora sejam do mesmo time, a gente está falando do mesmo time, parece que estão em campo com ideias completamente diferentes. E claro, nesse contexto de diferentes perspectivas dentro do jogo, como que os resultados vão ser positivos? É muito pouco provável que sejam, porque estão com focos diferentes, estão olhando para o jogo sob prismas diferentes. E aí, dentro dessa ideia, o que eu quero abordar, e agora eu vou falar com o pessoal de SEC, com o time de SEC, sobre as motivações do desenvolvedor. É importante que todo mundo, né, primeiramente, o time de segurança, esteja a par de, beleza, qual é o cenário que os desenvolvedores enfrentam, que os times de dev enfrentam. E depois, quero poder fazer o mesmo, trazer para os devs quais são as motivações e os desafios do time de segurança. Então, a primeira coisa que é importante que vocês, que estão no time de segurança, entendam sobre o time de desenvolvimento é que houve uma mudança significativa na forma de trabalho. Se a gente olhar para uns anos atrás, a forma de se criar serviços, de se desenvolver aplicações, era o que nós chamamos de waterfall, né? Se levava um tempo ouvindo a necessidade do cliente ou uma nova ideia de negócio, se desenhava, se planejava, se organizava. A partir daí se levava bastante tempo, às vezes meses. Já vi projetos, né, como eu já tenho um tempo grande aí de estrada, né, digamos assim, levarem 16 meses, 2 anos, 1 ano para serem conduzidos, né, serem concluídos. E muitas vezes, quando o resultado final era disponibilizado para que a área cliente fizesse a homologação, o resultado era diferente do que de fato eles esperavam. Nem sempre todo aquele trabalho de muitos meses atendia a necessidade de negócio. Isso era muito ruim, porque a tecnologia avança muito rapidamente. Cada dia que passa tem uma nova tecnologia, um novo tipo de sistema, uma nova forma de consumir ou se gerar informação, novas oportunidades de negócio, clientes ávidos por inovação. E se trabalhando nesse modelo antigo, obviamente, se levava muito tempo para gerar o valor que o negócio precisava, e muitas vezes esse valor não era alcançado. E o fato de muitas vezes as áreas estarem distantes, por vezes focando muito no negócio e esquecendo de ajudar a operação, as áreas que têm as suas atividades internas, que precisam executar suas atividades, etc., etc., começou a ter um boom de adoção de tecnologias externas. As áreas passaram a procurar, já que internamente o meu time não me atende, eu vou procurar soluções no mercado que me atendam. E começou a surgir várias iniciativas que não se plugavam com todo esse ecossistema que existia nas empresas e que às vezes conhecemos como Shadow IT, né, que é a adoção de tecnologias externas para atender necessidades que as áreas internas tinham e que o time de tecnologia, representado aqui pelo time de desenvolvimento, muitas vezes não era capaz de entregar. Então foi se criando, né, as áreas começaram a sentir a necessidade de buscar alternativas. E óbvio, com isso, o time de desenvolvimento ele teve que se reinventar. Ele teve que começar a utilizar metodologias ágeis para poder gerar resultados de curto prazo com foco nas demandas de negócio, de forma a atender de maneira rápida
todas as ideias, novas iniciativas, gerar resultados de curto prazo. Não se admitia mais que o negócio, poxa, agora existe uma nova regulamentação e se leve muitos meses para atender essa nova regulamentação. Ou existe uma nova oportunidade de negócio e se leve muitos meses para se desenvolver esse serviço. Isso não existe mais. Não cabe mais. Eu sei que tem algumas empresas que ainda trabalham nesse modelo e talvez funcione para algumas empresas, mas a verdade é que para a maioria delas não funciona. Então as áreas de desenvolvimento elas têm que estar muito próximas das áreas de negócio, ouvindo, criando solução, testando, acertando e errando rapidamente para gerar valor. É dessa forma que o time de tecnologia, aqui representado pelo time de desenvolvimento, começou a exercer um protagonismo importante. Além disso, é importante entender que o time de desenvolvimento tem um forte senso de colaboração e comunidade. Muitas coisas já estão prontas, né? Muito serviço, muita biblioteca está disponível para que os desenvolvedores possam fazer uso disso e viabilizar no menor tempo possível o valor que o negócio precisa. Além disso, muitas pessoas, muitos desenvolvedores gostam de colaborar entre si. Então, isso é extremamente importante para entender a motivação dos desenvolvedores. Eles precisam de um ecossistema que seja capaz de atender todas essas mudanças e, ao mesmo tempo, que possibilite esse trabalho de colaboração, de consumo de informações da comunidade de desenvolvedores, de novas iniciativas, como que se cria alguns serviços, etc, etc, etc. Tudo isso é importante para o contexto de desenvolvimento. E aqui vai uma pergunta, novamente, para as pessoas que trabalham com segurança. Quando vocês acham que foi falado, ensinado para os devs sobre desenvolvimento seguro? Bom, no tempo que eu fiz a minha graduação, eu sei que já tem bastante tempo, mas eu garanto para vocês, peguei alguns exemplos de pessoas que se formaram há menos tempo, não se fala sobre desenvolvimento seguro. Não em faculdades de sistemas de informação ou afins, né, outras semelhantes. Talvez se fale de desenvolvimento seguro em faculdades de segurança da informação, mas só. Então, entenda que ele entrou nesse contexto, tendo que gerar resultado, tendo que criar serviços, tendo que manter aplicações, sem ter tido o menor contato com boas práticas de desenvolvimento seguro. Essa é a realidade. Percebe? Então não há má intenção aqui, de forma alguma. Há um desconhecimento dessas boas práticas. Falando agora de SEC, né, do time de SEC para os desenvolvedores. Tanto a pandemia, tá? Então eu vou pegar aqui os últimos 2, 3 anos, tá? Foi criada uma lei, né, para atender aí, as pessoas no que diz respeito à privacidade dos seus dados, e isso por si só movimentou muitas empresas, fez com que muitas delas que nem tinham áreas de segurança tivessem que criar, contrataram consultorias. Houve uma movimentação, um aquecimento muito grande nesse mercado, o que gerou uma carência muito grande de profissionais. Muito grande. Além disso, com a pandemia e, portanto, o trabalho remoto, o que aconteceu foi que muitas empresas tiveram que disponibilizar seus sistemas para que os seus colaboradores conseguissem trabalhar de casa a partir de VPN ou acessando diretamente alguns sistemas pela internet. E a partir dessa mudança, houve uma sucessão de incidentes. Nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, nunca se noticiou tanto incidente quanto agora. Então, quantos ataques de ransomware, quantas grandes empresas gigantescas sofrendo
com ataques cibernéticos, sofrendo com interrupção de serviços, sofrendo com grandes vazamentos de dados, cadeia de suprimento que comprometem grandes empresas, que acabam sendo um vetor de entrada para criminosos se organizando e, por vezes, persuadindo pessoas, persuadindo colaboradores a concederem informações ou acessos nos seus ambientes. Nunca se viu, nunca na história, tanto incidente, tanto problema de segurança quanto se tem enfrentado agora. Além disso, esse cenário extremamente hostil, como eu disse, que a gente nunca viu antes, de tantos incidentes, e aqui, só para trazer um contexto, eu trouxe dois, uma matéria de ontem e outra de 2 dias atrás. Só em 2021, vítimas perderam quase 7 bilhões de dólares em crimes cibernéticos. Por outro lado, os criminosos estão mais rápidos na exploração de falhas de dia zero, ou seja, falha de dia zero é uma falha que ainda não possui correção. Ou seja, os criminosos percebem ou têm consciência de que existe uma vulnerabilidade que possa ser explorada. Antes mesmo que as fabricantes gerem uma correção, ele já está fazendo tentativas de forma muito rápida. O que antes levava 14, 20 dias, agora está levando 7, 5, 12 dias. Em 2020, a média era de 42 dias para que uma vulnerabilidade fosse explorada, agora a média é de 12. Percebe como o cenário ele é extremamente complexo? Além do mais, é a área cobrada por garantir que as empresas não passem por graves incidentes. Então, o cara de segurança, ele tem que pensar em como proteger, como colocar mecanismos para garantir ou tentar garantir que esses ataques eles não aconteçam, que a empresa não vire estatística, não seja a próxima empresa a virar manchete em diversas divulgações pela internet sobre um incidente, sobre um grande vazamento, sobre interrupção de serviço. É a área também cobrada por ajudar a estruturar monitoramento, que perceba esses desvios, que perceba o que está acontecendo. E também é a área responsável por ajudar a criar planos de resposta a esses incidentes. Ou seja, uma vez que o incidente aconteceu, o que a empresa faz, o que a área de segurança pode orquestrar para conter o incidente e para tentar garantir que o serviço continue rodando, que não se tenha um grande vazamento, etc. Como se recupera disso? Então é a área que tem que garantir essas coisas, que orquestra essas iniciativas. E por conta de todos esses ataques, desse nível de exposição, gestão de vulnerabilidades acabou virando um tema crítico para os times de segurança. Ou seja, se os criminosos estão levando menos tempo para explorar, se as empresas não forem rápidas o suficiente para fazer suas correções, criar novas versões sem as vulnerabilidades, obviamente a empresa fica exposta. Então esse tema virou um tema extremamente importante para a segurança. E aqui vai a pergunta: e quem disse que segurança é responsabilidade apenas do time de SEC? Essa responsabilidade deveria ser de todos. Então, pessoal, o que de fato poderia aproximar esses times que aparentemente, até agora, tinham desejos e necessidades completamente diferentes? O que deveria aproximar esses times? O que eles têm em comum de verdade? Um negócio. O time de desenvolvimento ele cria novas soluções ou ele melhora as soluções que existem para viabilizar negócio, para se gerar novas linhas de receita, para se perpetuar dentro do mercado, para fortalecer a empresa, para atender novas necessidades, para gerar novos valores para os clientes e assim por diante. Da mesma forma que o time de segurança tem que criar e tem que estruturar controles e uma série de mecanismos para ajudar a viabilizar as iniciativas de negócio e perpetuar e blindar.
e fazer com que a empresa possa, de fato, não sofrer incidentes, ou se sofrer, ter rapidamente uma forma de responder, e que quando isso acontecer, não impacte de forma a ter que fechar o negócio, acabar o negócio, por conta de um grande incidente. Isso é tudo que o time de segurança deseja evitar. Então, o que aproxima, ou deveria aproximar as duas áreas, parece óbvio, mas é um negócio. Ambas têm o mesmo desejo de fazer com que o negócio cresça, se perpetue. Voltando para aquela analogia que eu trouxe antes, num jogo, falando agora de defesa, é importante aproximar as duas linhas. É importante que no momento que o adversário está atacando, que o meio-campo esteja próximo da defesa. Trabalhe de forma compactada para que os atacantes tenham dificuldade de chegar próximo do gol e próximo de fazer, de marcar um gol. Trabalhe em conjunto para criar um bloco que seja difícil de transpor. E que quando for momento de atacar, que a defesa consiga soltar a bola com qualidade, sem balão, no pé de quem está ali para criar, de quem está ali para alimentar o ataque. Se aproximando para ser opção na hora do passe, fazendo isso de forma rápida, encontrando alguém livre para que possa atacar, para que possa alimentar os atacantes e com isso chegar ao objetivo do time, que é marcar mais gols que o time adversário e com isso ganhar a partida. É possível. Só que para isso é necessário, primeiro, definir processos com base nas premissas mais relevantes. E aqui isso aqui vale para os dois times. É preciso, se for criar um processo, que ele seja criado com base em agilidade e autonomia, que é o que o mercado exige. É importante que a gente entenda, e eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos, que segurança é um dos itens para garantir qualidade das aplicações, e depois eu vou falar por que isso. E muito importante que tudo isso seja feito desde o princípio, pensando na segurança, que é o que a gente conhece como Security by Design, e eu vou falar um pouquinho disso nos próximos minutos. É preciso que se trabalhe em parceria para evitar, time de segurança, a implementação de controles que não agreguem valor. Se um controle não é capaz de proteger adequadamente, só está burocratizando, ele não traz nenhum valor, ele não deveria ser criado. E como eu falei antes, time de desenvolvimento é preciso associar a segurança à qualidade da aplicação, à qualidade do software. E eu vou falar por que isso deve acontecer. Então, isso, pelo menos nos próximos minutos, o que eu pretendo responder para todos é, tá bom, e como é que a gente implementa isso? Como é que a gente cria essa sinergia? Como é que a gente estrutura as iniciativas de forma que ela seja segura e que, sendo segura, viabilize as iniciativas de negócio? Então, como implementar o Security by Design? Então, isso aqui, pessoal, é muito a forma com que eu entendo e enxergo que novos comportamentos são gerados. Eu acredito que qualquer comportamento ele precisa passar pelas seguintes etapas, pelo menos para que se tenha perpetuidade. A pessoa ou o time ele precisa conhecer, saber quais são os riscos que envolvem manter as aplicações inseguras, quais são as técnicas de desenvolvimento seguro. A partir do momento que ela conhece a necessidade, sabe como fazer, ela pode desejar fazer. Porque ela pode conhecer e não fazer absolutamente nada com isso. Olhar para isso com desdenho, ou isso aqui é burocracia, eu não entendo o valor que isso agrega, e portanto, eu deixo isso quando dá eu faço, se não der eu não faço.
Ou seja, a pessoa ela não tem o desejo, o time ainda não tem aquela necessidade, aquele anseio de realmente, poxa, isso é importante, eu sei e eu vou fazer. Sendo urgente ou não, se eu tiver que entregar para amanhã ou não, eu preciso inserir isso dentro do meu contexto. Se ela desejar fazer isso, se ela tiver ciência da importância de fazer isso, qual é a forma de fazer? Então, ela vai desenvolver de forma segura, ela vai testar e corrigir vulnerabilidades e ela vai eventualmente reportar algum incidente, porque às vezes nem tudo é possível ser detectado por ferramenta. Alguém acidentalmente pode fazer alguma ação sem querer, por exemplo, compartilhou uma chave de acesso ou uma secret, enfim, o que for. Mas se ela avisar isso rapidamente ao time de segurança, é possível se criar uma nova chave, se pensar numa nova senha, enfim, e conter, né, impedir que aquele incidente ou que aquele evento de fato vire um incidente com grandes proporções. Então, para mim, aqui é a minha forma de entender e de enxergar como que se cria novos contextos, como que se cria novos comportamentos. Precisa invariavelmente passar por essas 3 fases, porque se não houver conhecimento, alguém pode até fazer, mas vai fazer quando quiser, vai fazer quando der, vai fazer às vezes até sem saber que aquilo realmente é importante, porque aprendeu, né, daquele jeito. Só que na medida que for pressionado para fazer com mais rapidez, ou ainda se precisar fazer alguma mudança de última hora, que garantia tem que vai fazer da maneira correta ou de maneira segura? Então, para mim, para que um novo comportamento, uma nova cultura seja criada, invariavelmente é preciso passar por essas 3 fases. Então, o que eu vou falar aqui agora é, beleza, como? Então, partindo do primeiro ponto de conhecimento, é preciso conhecer a forma como seus clientes consomem seus serviços. Quem são os seus clientes? Onde eles estão? Como eles acessam os serviços? Qual a forma? A partir de onde? Eles estão todos no Brasil ou eles acessam de outros lugares? Esses outros lugares é na América Latina ou isso se expande para qualquer território do mundo? Por que isso é importante? Quando a gente for definir controle de segurança, saber disso é fundamental. É preciso conhecer os vetores de ataques. Então, primeiro identificando os agentes de ameaça. Quem são as pessoas que podem trazer algum tipo de prejuízo? Pode ser desde de uma concorrência, pode ser alguém que não concorde com o posicionamento da minha empresa, da minha instituição, o que quer que seja, e pode querer trazer algum nível de prejuízo. Pode ser um cybercriminoso que está em qualquer lugar do mundo. Né? Os ataques acontecem e não necessariamente são direcionados. Muitas vezes eles estão buscando, e tem robôs, buscando ali vulnerabilidades. Opa, encontrou uma em determinado IP, nem sabe quem é, vai explorar, depois ver o que consegue. Então é importante entender quem são esses agentes e às vezes um agente de ameaça, e isso não pode ser desconsiderado, pode estar dentro de casa. Pode ser alguém que foi coagido, pode ser alguém que foi, de certa forma, abordado via engenharia social por um cybercriminoso e resolveu colaborar com ele. Então, esses agentes de ameaça podem estar em qualquer lugar, mas é importante listar, porque a partir disso se tem que responder a próxima pergunta, que é, tá bom, como que ele pode fazer isso? De que forma ele pode explorar uma vulnerabilidade? Como que ele chega no meu ambiente? Minha aplicação está publicada na internet, precisaria de uma conexão segura até meu ambiente para então acessar o serviço? Qual é a forma? Como que isso pode acontecer? Eu tenho vulnerabilidades dentro dos meus serviços, das minhas aplicações, que eu sou obrigado a conviver porque ainda não existe uma correção, ou porque se está trabalhando numa correção e, portanto, é preciso pensar em como
que controle pode ser implementado, que é a próxima etapa ali, para impedir ou tentar impedir que aquela vulnerabilidade seja explorada. Mas se o controle não for implementado, quando eu for levar em consideração essa modelagem de ameaça, eu tenho que pensar, tá bom, quais são os controles que eu tenho hoje? Então, por exemplo, vamos pensar numa aplicação web, uma aplicação, né, que pode ser acessada via internet. Quando eu falo de controle de segurança, eu posso, e de novo, não vou esgotar aqui todas as possibilidades, não vou exaurir, é só um exemplo. Eu posso colocar um WAF, que é um Web Application Firewall, para garantir que alguns tipos de ataques sejam filtrados por esse controle. Posso colocar um firewall com IPS para garantir que outros tipos de ataques sejam percebidos, outras tentativas maliciosas sejam percebidas. Eu posso colocar, de repente, um balancer ali para distribuir a carga no meu front-end e com isso não sobrecarregar um ou outro recurso. Eu posso colocar um agente no meu servidor ou no meu serviço, né? Posso estar trabalhando com container também. Posso colocar um agente ali que perceba e que tente blindar esse meu dispositivo para que as vulnerabilidades não sejam exploradas. Enfim, percebam, camadas ou profundidade, diversos controles, diminuindo a possibilidade daquela vulnerabilidade ser explorada. Mas quando eu estiver fazendo modelagem de ameaça, eu tenho que pensar, beleza, quais são os controles que eu já tenho implementado? Porque controles falham. Se o meu WAF não for capaz de detectar um ataque, qual é a próxima barreira? E se o próximo falhar? E se o próximo falhar? E assim por diante. E quanto menos proteções, menos camadas eu tiver, mais exposto eu estarei. Então, quando eu for pensar em modelagem, eu preciso pensar nos controles. E depois, claro, quais são os impactos técnicos, o que pode, se determinada vulnerabilidade for explorada, o que pode acontecer, qual é o prejuízo, se eu tenho alguma função, se todo o serviço está prejudicado, se aquele ativo está comprometido, qual é o impacto para o negócio. Então, se isso acontecer, se esse serviço parar de rodar naquele dispositivo, o que acontece? Meu serviço para? Ou ele só tem um decréscimo? E se forem informações importantes que venham a ser vazados, qual é o impacto para o negócio? Então, tudo isso é detalhado no momento que se faz a modelagem de ameaças. E cada um desses caminhos, tem vários, tá, pessoal? A figura aqui ilustra muito bem. Diferentes caminhos podem levar ao mesmo resultado. E cada um desses caminhos representa um risco que pode ou não ser grave o suficiente para justificar a sua atenção, tanto do time de segurança quanto do time de desenvolvimento. Então essa é uma etapa extremamente importante. Quando a gente fala de vulnerabilidades, ninguém aqui é obrigado a adivinhar, né? Ter uma bola de cristal. Tá bom, e aí? Mas o que é vulnerabilidade? Como que eu encontro? Existem vários estudos e ferramentas. A gente não precisa aqui, a minha ideia não é propor que a gente invente a roda, não. Vamos começar pelo OASP Top 10. Tem um projeto, né, que se chama Projeto Aberto de Segurança em Aplicações Web, que é desenvolvida pela OASP, que é uma comunidade online que cria e disponibiliza de forma gratuita artigos, metodologias, documentação, ferramentas e tecnologias no campo de segurança de aplicações web. E aqui eu estou falando mais de aplicação web, pessoal, porque é aquilo que está de fato exposto. Quando a gente fala de aplicação client-server, muita coisa também vai servir. Mas algumas são específicas para aplicação web. E no caso, né, da OASP Top 10, ele relata as principais vulnerabilidades, né, que são reportadas, que são conhecidas, que são mais exploradas, e de tempos em tempos isso é atualizado. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma lista, o último Top 10 é de 2021. Mas falando um pouquinho da comunidade, todas as ferramentas, documentos, fóruns e capítulos do OASP, eles são grátis e abertos a todos os interessados em aperfeiçoar, em se aperfeiçoar em segurança de aplicações.
Então, quem quer ter conhecimento sobre, beleza, quais são as vulnerabilidades, no que consiste, como de fato ela é explorada, como eu deveria desenvolver para que essa vulnerabilidade não estivesse presente na minha aplicação, tudo isso pode ser consultado a partir de material que está completamente disponível para todos. O ASP Top 10 ele é um documento de conscientização para a segurança das aplicações web. E ele possui licença gratuita. Qualquer um pode consultar. Só que, vejam bem, isso aqui não é tudo. Aqui são só as 10 principais vulnerabilidades que a comunidade acaba alimentando, acaba vendo que estão sendo exploradas e, portanto, elas ganham mais visibilidade para que possam ser tratadas. Se elas forem tratadas, provavelmente uma nova versão do ASP Top 10 deve levar em consideração outros itens. Então, o ASP Top 10 ele não esgota todas as possibilidades. Ele, claro, ele representa um amplo consenso sobre o que são as falhas de segurança de aplicativos web mais importantes no momento. Os membros do projeto, eles incluem uma variedade de especialistas em segurança de todo o mundo que compartilharam seus conhecimentos para produzir essa lista. Mas ela muda de tempos em tempos. E ela dá destaque só para as principais. Então, mais uma vez, não é tudo. E tem uma outra iniciativa, que é o SANS Top 25, que aí, claro, já é de uma empresa privada, e muitas das vulnerabilidades constantes na WASP Top 10 também estão representadas no SANS Top 25. Então, esses documentos, eles ajudam, eles dão um start mostrando quais são os principais erros cometidos, né, por todos os times de tecnologia ao redor do mundo. Né, quais são as principais vulnerabilidades. Então esse insumo, pessoal, é extremamente importante e ajuda sim a capacitar, a treinar os desenvolvedores para que façam aplicações de maneira mais segura. Ok? Eu não vou entrar aqui no detalhe, esses documentos estão explorados. Se eu fosse fazer isso, esse vídeo seria de horas, né? Então a ideia, como eu falei antes, não é esgotar, é dar referenciais para que vocês possam, com o tempo, pesquisar. Combinado? Mas vocês vão perceber que muitas falhas estão ligadas à validação de dados de entrada, autenticação. Aliás, quando a gente pega... Vocês sabem quais são os 3 principais vetores dos ataques mais utilizados por cybercriminosos? Dos 3, 2 estão ligados à aplicação. Um são as vulnerabilidades, que é o que a gente está falando agora. O outro é controle de acesso, que são como as aplicações estão sendo acessadas. Quais são os controles que eu coloco aqui para inibir ou dificultar que alguém não autorizado acesse os dados, a aplicação, o serviço. E engenharia social a partir de phishing e outros elementos que estão ligados mais a pessoas. Mas percebam, dos 3 principais itens, né, que são utilizados hoje por criminosos, 2 estão ligados à aplicação. E é isso o que esses 2 referenciais trazem e abordam, os detalhes de como isso acontece. Então, são leituras obrigatórias. Falando um pouquinho de como encontrar essas vulnerabilidades, porque, beleza, então, como é que eu identifico uma vulnerabilidade de cross-site scripting, de SQL injection? Como é que eu vou saber se eu estou desenvolvendo certo? Eu li o material, mas e aí? A próxima etapa, o próximo passo é ter ferramental suficiente para poder testar, para poder analisar. A primeira das ferramentas que encontram vulnerabilidades em aplicações web são as ferramentas de SAST, que são ferramentas que verificam o código-fonte, ou mesmo suas versões compiladas de código. Ele efetua teste do tipo caixa branca, que identifica a causa principal das vulnerabilidades e ajuda a corrigir as falhas de segurança subjacentes. As soluções SAST, elas analisam o aplicativo de dentro para fora. E elas não esperam que o sistema entre em execução para fazer a verificação. E isso é extremamente importante, porque existem algumas ferramentas que disponibilizam inclusive plugins que podem ser instalados e o desenvolvedor, no momento que ele está codando, que ele está escrevendo o código,
esse plugin já é capaz de dizer, olha, esse trecho está vulnerável, corrija. E com isso, se perde muito menos tempo, porque é capaz de se perceber rapidamente como e onde está a vulnerabilidade. Agora, se a solução ela não permite isso, não tem problema. Em algum momento você vai executar vai fazer uma varredura no código-fonte para checar se algum erro aparece e que precisa ser corrigido. Ok? Isso o scan de SAST faz. Né? E o que é o teste de caixa branca? O teste de caixa branca é aquele teste que ele tem permissão total, né? Porque ele vai ler o código propriamente para entender quais são as vulnerabilidades. É diferente de uma aplicação compilada, por exemplo, né? Ou que está fechada, em que não se permite que sejam feitos alguns testes. Tem ainda o scan de SCA. Esse scan, ele basicamente ele vai ajudar a mostrar vulnerabilidades em componentes que os desenvolvedores pegam de software aberto, open source, que estão disponíveis, bibliotecas que estão disponíveis na internet e que podem e devem ser utilizadas. Né? É o que eu sempre digo, assim, isso vale para qualquer contexto. Não se precisa inventar a roda já foi inventada. Se alguém já desenvolveu algum serviço ou alguma parte importante, por que é preciso fazer ou reinventar isso que já foi inventado? Não, pode-se utilizar aquilo que já está disponível. Só que é muito importante, e aqui eu quero compartilhar um incidente que eu sei que aconteceu em uma empresa que pegou uma biblioteca open source e colocou dentro da sua aplicação. Só que esse código ele estava minerando Bitcoin. Então imagina uma grande empresa publica a sua aplicação na internet e uma parte do código, uma biblioteca, está lá minerando Bitcoin. Se isso é descoberto, gera um problema muito grande. Se perde a confiabilidade na marca muitas vezes. Então é preciso que se tenha uma ferramenta que escaneie, que olhe para esses códigos que estão disponíveis na internet e consiga mostrar se eles são ou não vulneráveis. Então, eles executam varreduras na base do código de uma aplicação, né, incluindo elementos como containers e registros, para identificar todos os componentes de código aberto, analisando seus dados de conformidade de licenças e qualquer tipo de vulnerabilidade de segurança que tenha sido reportado no mercado. É uma ferramenta extremamente importante. Eu não sei dizer exatamente quanto por cento do que é desenvolvido ou do que é publicado, melhor dizendo, na sua empresa vem de código aberto ou é desenvolvido dentro de casa pelos desenvolvedores. Fato é que essas duas ferramentas elas se complementam e ajudam e podem ser utilizadas antes mesmo da solução ser publicada. E com isso se corrigir vulnerabilidades rapidamente antes da entrada em produção. Isso é muito importante. Além disso, tem dois outros testes para encerrar essa parte de como encontrar vulnerabilidades. Um dele é de Dast, e o Dast, pessoal, ele é diferente. Ele é um processo de análise de um aplicativo web que usa o front-end para encontrar vulnerabilidades por meio de ataques simulados. Ou seja, ele não vai ter acesso ao código-fonte, mas ele é uma aplicação, via de regra uma aplicação, tem muitas no mercado, que vai escanear e vai fazer algumas tentativas de ataque, de exploração em cima dessa aplicação, como algumas que eu falei ali de validação de dados de entrada, SQL injection, cross-site script, entre outros testes. Então ele faz esses testes, né, sem permissão, sem maior nível de permissão, exatamente para simular, o que um cybercriminoso poderia encontrar rapidamente, né, só escaneando, né, utilizando uma ferramenta como essa, para identificar o que está disponível, o que está frágil, o que está vulnerável na aplicação. Esse tipo de abordagem ele avalia o aplicativo de fora para dentro. Então ele testa como um usuário mal intencionado faria. Essa é a missão, digamos, de uma solução Dast, de Scan Dast. Tem ainda um outro tipo de teste
Esse, via de regra, é feito manualmente, ou seja, tem que ter pessoas fazendo isso. Ele vai um pouco além. O Dash, ele é utilizado, né, o scan de Dash, ele é utilizado como o start dessa atividade. Mas muitas vezes, um pentester, ele vai além. E aí tem diferentes... Isso é importante que seja dito, né? Dast, o teste de Dash, ele é feito sem nenhum nível de permissão. É um scan feito de fora para dentro. E o que ele encontrar, ele reporta. Simples assim. Provavelmente qualquer cybercriminoso com um pouco de conhecimento encontraria essas fragilidades. Um pentest, ele é diferente. Aqui também ele vai simular um criminoso, mas eu posso querer compartilhar uma credencial, por exemplo, com um pentester, para que ele experimente se ele consegue obter outros privilégios dentro da minha aplicação. Esse é um tipo de teste que a gente chama de caixa branca ou white box. Pode ser um gray box, onde eu passo alguns detalhes de como a minha aplicação e infraestrutura funcionam, qual é o alvo especificamente que eu quero que ele teste, e a partir daí, né, o pentester vai fazendo algumas simulações para ver se chega ao alvo, né, se ele consegue explorar, se ele consegue derrubar um serviço ou se ele consegue obter alguma informação, o que ele consegue fazer a partir daquelas informações que ele obteve e de outras que ele vai buscar nos scans e em simulações manuais. E tem o black box, que ele não tem nenhuma informação, ele só tem, por exemplo, a marca, né, e que ele vai fazer o teste, e ele faz o teste e vê o que ele consegue encontrar de dados, o que pode, de repente, servir de insumo para alguém mal intencionado invadir ou explorar. E ele testa a interação entre os componentes e os aspectos funcionais. Então, ele vai trabalhar isso de uma maneira um pouco mais profunda que o teste de Dast faria. Então, todos esses testes que eu passei aqui muito rapidamente são complementares. Em algum momento, seria bom que todos eles fossem realizados. Então, esses testes mais automatizados de ferramenta, de maneira bastante consistente, né? E o pentest, sempre que houver uma grande mudança, ou sempre... Ou com um bom nível de periodicidade, justamente para tentar encontrar vulnerabilidades antes que algum criminoso o faça. Beleza? Então a gente falou um pouquinho sobre conhecimento, né? Abordagem ali um pouquinho dos riscos, que envolve manter aplicações inseguras. Falamos, de certa forma, de técnicas aqui de desenvolvimento seguro, levando em consideração as vulnerabilidades. Eu não consigo aqui falar muito sobre linguagem, não... Tem N linguagens, N formas de desenvolver, levaria muitas horas para a gente falar sobre isso, e eu não sou o grande especialista também para trazer esse tipo de contexto, mas a ideia foi, a partir das vulnerabilidades, mostrar o que mais acontece, né, e como, a partir daí, os desenvolvedores podem criar aplicações mais seguras. O segundo ponto é como se cria esse desejo, né, como se dá a ciência de que isso é importante, e que os times tenham a vontade de incluir isso realmente, incluir segurança no contexto de qualidade. Então, vamos partir do pressuposto que todos já possuem o conhecimento do porquê que é importante desenvolver de forma segura. Isso está claro. Se não tiver claro até aqui, o meu convite é para que reinicie o vídeo e assista novamente todo o contexto, porque se não entender por que isso é importante, a importância disso, não vai entender ou não vai fazer diferença nenhuma saber o como fazer. Tá? Então, meu convite é assista de novo. Chegou aqui pela segunda vez e ainda não entendeu? Volte de novo. Chegou aqui pela terceira vez e não entendeu? Procure outro vídeo, porque provavelmente eu não estou conseguindo lhe transmitir a mensagem que você precisa do quanto importante é desenvolver de maneira segura e fazer isso na hora correta. Tá? Mas eu estou partindo aqui do pressuposto que quem continuar a partir daqui sabe por que isso é importante. Segundo, é importante medir a qualidade das aplicações e serviços. E quando medir, tem alguns aspectos que são importantes. E dentro desses aspectos, segurança deve ser um aspecto. É muito normal, quando se avalia uma aplicação, se levar em consideração desempenho, escalabilidade, usabilidade. Todos esses critérios, eles são muito importantes
para se definir a qualidade de uma aplicação. Segurança deveria ser mais um desses elementos. Quando eu crio ali um contexto de, tá bom, qual é o nível de qualidade dessa minha aplicação, esse item de segurança, ele deveria estar entre esses critérios. Claramente. Ok? Criando um programa de incentivo. No mercado isso é conhecido como Security Champions. O que é isso, na verdade? Para cada uma das squads, para cada um dos núcleos de desenvolvedores, junto com o time de produtos, não vai se colocar uma pessoa de segurança nesse time. Daqui a pouquinho, se for uma empresa grande que tenha dúzias de squads, vão ter dúzias de profissionais de segurança. Não faz muito sentido. Agora, é importante que tenha pessoas com conhecimento dentro de todas as squads, dentro de todos os núcleos de desenvolvimento, pensando em como desenvolver de forma segura, como testar, como manter. E para isso, o que o mercado faz é capacitar essas pessoas a partir de um programa chamado Security Champions. E esse programa, ele tem que não só trazer as novas responsabilidades, novos papéis para os desenvolvedores ou para os POs, enfim, mas também compensá-los de alguma forma. Então, provavelmente as pessoas que estão dentro desses núcleos, elas têm que ter privilégios diferentes, ou ela tem que receber algum tipo de bônus ou algum tipo de benefício a partir desse trabalho que ela presta, de garantir, de ser o guardião, de certa forma, de segurança dentro desses núcleos ou dentro dessas squads. E essa engrenagem de manter essas pessoas sabendo o que fazer, como fazer, fazendo com que elas reportem os incidentes, fazendo com que elas sejam esse elo, essa proximidade com o time de segurança, o mercado chama de Security Champions. Então, esse é um programa muito interessante que pode ser implementado justamente para se criar esse contexto de desejo. Que a pessoa de fato ela vai querer, ela vai ser o guardião, ela vai estar lá inserida dentro desse contexto e para ela esse elemento é muito importante. É importante que a aplicação tenha segurança. Então, quando a gente fala de despertar o desejo, esse é um programa muito importante. Então, vamos lá. A gente passa pela etapa de gerar o conhecimento, despertar o desejo. A próxima etapa é, tá bom, então vamos fazer. Vamos desenvolver, vamos testar, vamos reportar os incidentes. Então, mas como? Eu já falei um pouquinho lá atrás sobre modelagem de ameaça. Isso é extremamente importante, porque se eu conheço aquilo que pode acontecer e como isso pode acontecer, eu começo a pensar em como criar requisitos de uma arquitetura de segurança. Porque se eu sei como uma ameaça ela pode explorar uma vulnerabilidade e, portanto, materializar um incidente, eu consigo criar requisitos e uma arquitetura de segurança para aquela aplicação. E eu vou entrar um pouquinho no detalhe do que é o requisito, o que é a arquitetura. Depois, rapidamente, vou falar sobre segurança na esteira de desenvolvimento. Isso é extremamente importante. Em que momento, como que isso funciona? Então, sem mais delongas, alguns tópicos para a construção dos requisitos estão aqui na tela para vocês. Mas é muito importante saber que isso é uma necessidade que deve ser contemplada para a identificação de controles de segurança dentro de um processo de desenvolvimento seguro de aplicações. Então, o que eu tenho que fazer, para definir esses requisitos e essa arquitetura? E é esperado, e isso é importante que todo mundo tenha em mente, é esperado que uma aplicação segura ela seja capaz de resistir a ataques cibernéticos e se recuperar diante de um incidente. Então, para que isso seja verdade, é preciso se pensar nesses elementos que eu coloquei aqui na tela. Mas, antes de falar desses elementos, geralmente são utilizados como guia de segurança da informação, com requisitos claros, alguns aspectos como confidencialidade,
Então, se aquela minha aplicação tem dados sensíveis e no mínimo tem credenciais de acesso que por si só são sensíveis e precisa ter controles adequados para garantir a confidencialidade dessas credenciais, mas via de regra tem muito mais dado que isso dentro das aplicações que também são sensíveis, eu preciso saber quais são. Eu preciso saber quais são os dados que eu preciso garantir integridade e, portanto, eu preciso ter muito cuidado em conceder a quem conceder privilégio para fazer alterações nesses dados que são mais críticos sob o ponto de vista de integridade, ou seja, que não é qualquer um que pode alterar. Que se houver uma alteração não prevista, deixa de ser um dado confiável. Esse é o ponto. Quais são os dados ou aplicações, sistemas que tem que ter alto nível de disponibilidade, ou seja, que ela não pode se soluçar. Se a aplicação fica fora, se algum dado ficar indisponível, pode-se ter um prejuízo financeiro gigantesco, ou pode-se ter um prejuízo de reputação, imagem, o que for. Então é preciso que se pense, quando for definir requisitos de arquitetura, quais são esses dados. É preciso se definir como vai ser feita a autenticação e se em alguma etapa dentro da minha aplicação ou se no momento inicial é preciso se adicionar outros fatores de autenticação para se ter a certeza de que a pessoa, ou muito próximo da certeza, de que a pessoa que está acessando a aplicação é quem diz ser. Então, como que isso vai funcionar? Quais são os mecanismos que eu tenho que implementar? É preciso se definir adequadamente as responsabilidades, quem acessa o que, faz o que dentro daquelas aplicações, ter muito claro exatamente quais são esses papéis, porque senão eu não consigo atender um daqueles requisitos que estão ali, que é o princípio do menor privilégio, depois eu vou falar sobre isso. E é preciso se criar trilha de auditoria, ou seja, aquelas ações mais críticas dentro do meu sistema, eu preciso ter log. Quem fez a alteração em determinado registro, eu tenho que ter log. Quem acessou, quando acessou, o que fez, eu tenho que ter log. Então, em que momento? Em que etapa? Olhando então para esse prisma, esses são os tópicos que geralmente estarão presentes dentro dos requisitos e da arquitetura de segurança. Então, minimizar a superfície de ataque, ou seja, diminuir ao máximo quem pode acessar, quem pode chegar na minha aplicação. Exemplo, a minha arquitetura de segurança, eu posso prever que todas as pessoas que vão acessar essa aplicação estão, por exemplo, no Brasil ou na América Latina. Por que eu preciso permitir conectividade de pessoas que estão, por exemplo, no leste europeu, de onde vem tantos ataques? Eu posso inibir isso dentro da minha ferramenta, dentro do meu WAF. E isso diminui minha superfície de ataque. Eles, claro, têm outros modos de chegar aqui, mas gera um nível de complexidade maior. Primeiro ponto. Então, isso é saudável do ponto de vista de arquitetura de segurança. Eu tenho que pensar exatamente como eu diminuo essa superfície de ataque, como eu diminuo a possibilidade, né, de interação com o meu sistema. Estabelecimento de padrões, por si só, é definir exatamente o que eu vou fazer com determinados tipos de aplicação, quais são os itens de segurança que são necessários. O princípio, e tem alguns princípios aqui, pessoal, dentro desses itens que estão ligados a controle de acesso, e esse é um deles, o princípio do menor privilégio, que é o usuário vai ter permissão para fazer somente aquilo que diz respeito à sua função. Nada mais, nada menos. Estritamente o necessário. Então, quando a gente cria esses contextos de acesso, os perfis de acesso, se deve levar em consideração esse princípio do menor privilégio. Princípio de segurança em profundidade foi o que eu expliquei antes. Pensar em diferentes camadas de controle. Então, naquele meu exemplo, por exemplo, o WAF, meu firewall com IPS e outras soluções anti-malware e outras funcionalidades de repente, vou ter lá
o meu balanceador de carga, vou ter lá o meu agente no container ou no meu servidor, né, de anti-malware e de FIM, né, o File Integrity Monitor, ou ainda o Virtual Patching, enfim, um firewall presente ali para ajudar na microsegmentação dos acessos e tudo mais. Quando se pensa em segurança de profundidade, se pensa em inserir diferentes camadas, barreiras, para se diminuir a possibilidade da aplicação ser explorada. Não confiar em serviços, então exigir a autenticação, quem de fato pode, quais são os serviços que se comunicam entre si, como isso acontece, como eles trocam chaves, se eu tenho API no meio deles, né, como que eu garanto que aquele serviço está correto e assim por diante. Segregação de função também é mais um elemento de controle de acesso, para garantir exatamente que quem, por exemplo, faz o cadastro de uma nota, ele não tem também privilégio para aprovar aquele pagamento, então que se pense onde necessário de se criar esses workflows de aprovação, ou ainda onde é necessário segmentar quem pode fazer o que, para que determinado ator ou determinada função não tenha privilégios de executar ações que tragam um grande risco para a companhia, sem que isso seja observado, sem que passe por uma aprovação, etc, etc. É um pouco disso que fala a segregação de função. Evitar a segurança por obscuridade, ou seja, se eu não sei que uma vulnerabilidade existe, logo eu não preciso lidar com ela. Isso não existe. Dentro do contexto de segurança, não funciona, né? E não conhecer uma fragilidade significa dizer que o criminoso ou alguém mal intencionado pode conhecer e explorar. E você estava com a percepção de que estava seguro e não estava. Manter a segurança de forma simples é não criar controles que não agreguem valor, é olhar exatamente para aquilo que é importante e, onde necessário, implementar devidos controles, até para não ferir o princípio de agilidade, que é muito importante. E segurança no processo de manutenção do software, ou seja, eu não penso em segurança apenas no momento do desenvolvimento. Quando eu falo de ciclo, e eu vou falar isso no último item a seguir, eu penso também quando eu for fazer pequenas mudanças, melhorias, ajustes, eu preciso ter segurança também nessa etapa. Então, quando eu falo em segurança, Security by Design, esses são alguns tópicos que devem ser levados em consideração na construção de requisitos na arquitetura de segurança. E por fim, em que momento eu preciso implementar segurança na esteira de desenvolvimento? Aqui, eu sei que alguns vão dizer, não, mas o processo de ciclo de desenvolvimento que eu conheço de aplicações, ele não tem 6 etapas, ele tem 7. Outros vão dizer que tem 5. Isso pouco importa. Eu peguei aqui um exemplo só para ilustrar. Em que momento eu implemento segurança nessa esteira? Todos, simplesmente em todos os momentos. Quando se está fazendo ali análise de requisitos e planejamento daquilo que vai ser desenvolvido, se eu já estiver pensando em segurança, eu já consigo antecipar alguns problemas, eu já consigo pensar quem vai acessar, quais são as ameaças, eu consigo, né, começar a estruturar um pensamento seguro desde o princípio. No momento do design e projeto, mesma coisa, né, quando eu já começo a definir quais são os requisitos de segurança que devem ser inseridos, né, dentro do meu processo. Na codificação, se eu conseguir testar isso em tempo real, em tempo em que o desenvolvedor está codando ou está criando o código, excelente. Se não tiver como, ele faz ele cria o código e já testa na sequência, né, justamente para fazer ajustes no teste propriamente, né? Então, chegou na hora dos testes funcionais, poxa, antes dos testes funcionais, passa pelo scan o scan de SAST, ou se for de uma biblioteca de SCA, justamente para validar se está tudo ok. No momento da instalação, que seja feito de maneira segura, né? Quem vai fazer, como vai fazer, quais são os itens que tem que ter cuidado, qual é a janela, se acontecer um incidente, quem deve ser acionado, tudo isso é pensar em segurança. E o mesmo vale para manutenção. Então, todos esses elementos e esse contexto, né, de em que momento a segurança deve ser inserida, porque muitas vezes, e isso gera um desperdício muito grande,
Quando que vai ser inserida a segurança? Na hora do teste. Só na hora do teste. Aí se passa por todas as fases. Aí no momento que você tem a expectativa de colocar aquele produto, aquela aplicação em produção, se descobre que ela está cheia de vulnerabilidades. E aí se perdeu muito tempo. Então por isso que é importante que se pense em segurança, e é o que muitos chamam de shift left, né, que é trazer a segurança para o princípio, né, para a esquerda, né, para o início. Né? Então todas as etapas, se a segurança for inserida, a probabilidade de sucesso é maior e a probabilidade de que a aplicação tenha qualidade sob o ponto de vista de segurança, consequentemente, é muito maior. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer sobre esse tema era isso. Espero sinceramente que a partir desses contextos, né, fique mais claro como essa jornada ela pode ser exitosa. Existe hoje a figura do DevSecOps, que muitas vezes é aquele profissional que ele consegue conversar com o time de desenvolvimento, entendendo, fornecendo suporte, ajudando nessas definições. Ele consegue conversar também com o time de operação para saber como essas coisas funcionam em cloud ou dentro de servidores, dentro de containers, e como fazer isso de uma maneira segura. Ele consegue ajudar nesse contexto e trabalhar na implementação de segurança por definição, né, desde o princípio, sendo esse suporte. Mas quando não existe essa figura, é muito importante, né, que tenha alguém olhando, obviamente, né, para esses aspectos e ajude tanto o time de desenvolvimento quanto o time de operação para garantir que as entregas continuem sendo ágeis, atendendo o tempo de negócio, mas tendo qualidade como premissa, e um dos itens dentro dessa premissa seja a segurança. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, né, que esse conteúdo tenha ajudado, que tenha atendido a expectativa, que ajude você nessa jornada de construção de segurança, de proximidade entre os times de desenvolvimento e segurança, porque no final das contas, como eu disse antes, todos querem que o negócio prospere, querem que ele se perpetue, e se trabalharem juntos, é mais provável que isso aconteça. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido, curta, salve, compartilhe, ou mesmo marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença, trazendo mais cultura de segurança da informação. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.